Olá, eu sou Márcia Funkdieter e esse é o projeto Histórias para Imaginar, especial para gestantes. Que tal ouvir uma história enquanto espera o seu filho chegar? Vamos lá? 1, 2, 3. Havia um sábio que era muito conhecido em muitos lugares, porque ele tinha a habilidade de resolver problemas difíceis. Certa vez apareceram 2 homens e resolveram visitar o sábio juntos, porque descobriram, depois de uma conversa, que eles tinham problemas bem parecidos e tinham as mesmas dúvidas. Então eles foram até lá. Quando chegaram, o sábio estava esperando, sentado. Parecia que sabia que eles iam chegar. Um deles começou dizendo ao sábio: Mestre, nós 2 somos homens que trabalham muito. Somos humildes. Porém, no nosso trabalho, nós sofremos bastante, porque somos desvalorizados. Ninguém nos respeita. Os nossos colegas zombam de nós e isso nos deixa muito tristes. Então estamos aqui para saber se devemos pedir demissão. O sábio senhor ouviu o que o homem disse e fechou os olhos e meditou por um tempo. Enquanto isso, os 2 homens esperaram pacientemente. E lá pelas tantas, o sábio abriu os olhos e deu a resposta aos 2. Apenas um prato de arroz. E não disse mais nada. Os 2 homens agradeceram e voltaram para as suas cidades, para as suas casas. Mas no caminho, eles foram pensando naquilo que o sábio havia dito. E um dos homens, então, quebrou o silêncio e disse: O que será que o mestre quis dizer com apenas um prato de arroz? O outro pensou um pouco e respondeu: Ora, eu acho que ele quis dizer que é para isso que serve o nosso trabalho. O nosso trabalho serve para que nós possamos comer. Através dele, nós conseguimos comprar comida e aí nós conseguimos viver. Disse o outro, eu acho que você tem razão. E lá se foram. Lá pelas tantas, tomaram rumos diferentes. Foram para suas casas. Um dos homens voltou para o seu trabalho e continuou trabalhando lá no mesmo lugar. E o outro pediu demissão imediatamente. E mudou-se. Foi para a cidade na qual ele havia nascido. E lá ele comprou um sítio e começou a plantar. Plantava de tudo, verduras, legumes, árvores frutíferas. Ele usou o conhecimento que ele tinha há muito tempo, adquirido na cidade de onde ele viera, de plantio. Ele sabia onde encontrar as melhores sementes. Esse homem, ele começou a ser visto por todos naquela cidade como fazendeiro que cuidava das suas plantações com tanto carinho.
e todos passaram a querer as frutas, as verduras, os legumes dele. Ele quase não vencia plantar e vender, e ele se tornou um grande fazendeiro. O homem que ficou no emprego também estava muito bem. Parecia que ele tinha se tornado uma outra pessoa. Ele começou a se destacar na empresa porque ele tinha o poder de resolver coisas que os outros não conseguiam. E assim, ele foi chamando a atenção e foi sendo promovido, até que um dia ele se tornou o presidente da empresa. Até que certa vez, esses dois homens se encontraram outra vez e começaram a conversar. Conversaram e descobriram que os dois estavam muito bem, os dois andavam muito bem, tinham prosperado. E aí, um deles perguntou: por que você se demitiu? E o outro ouviu a pergunta e pensou um pouco e respondeu: ora, o mestre disse que apenas um prato de arroz. Então, eu concluí que se o trabalho era apenas para conseguir comida para viver, que eu não precisaria passar por tudo que eu estava passando por causa disso. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa que eu ia conseguir comprar comida, que eu ia conseguir um prato de arroz. Então eu pedi demissão e fui me aventurar a fazer uma coisa que eu ainda não tinha feito. Mas e você? Perguntou. Por que você continuou no emprego se você estava tão triste lá? E o outro respondeu: ora, comigo aconteceu a mesma coisa. Depois do que eu ouvi o mestre dizer, eu concluí que o trabalho é apenas uma forma de ganhar a nossa comida de cada dia, então eu ia trabalhar sem me preocupar tanto. Ora, para que me estressar? Eu ia estar lá, realizava o meu trabalho, ganhava o meu dinheiro e pronto, comprava a minha comida. E aí tudo foi acontecendo, ficou mais leve, tranquilo e deu certo. Mas aí os dois ficaram na dúvida. Quem será que estava certo? Será que eles deveriam ter seguido o caminho de um ou o caminho de outro? Agora eles estavam realmente com dúvida em relação a isso. E eles resolveram voltar até o mestre. Foram os dois até lá. Assim que chegaram, eles avistaram o sábio, lá, sentado. Foram até ele e um dos homens foi logo perguntando: mestre, nós adoraríamos saber qual o significado daquele conselho que o senhor nos dera alguns anos atrás. O sábio senhor ouviu o homem e depois fechou os olhos e meditou, igualzinho como fizera da primeira vez quando eles estiveram ali. E os dois homens esperaram pacientemente. E não demorou muito, o sábio abriu os olhos e deu a resposta que eles esperavam. E ele disse: apenas uma diferença de pensamento. Que essa história entre no seu coração e faça a diferença na sua vida. Um abraço e até a próxima história.